Durante quase 400 anos, um único homem carregou um título que ninguém gostaria de receber. O maior traidor da história do Brasil. Seu nome foi amaldiçoado, sua memória condenada e sua morte transformada em exemplo para qualquer um que ousasse desafiar a coroa portuguesa. Durante gerações, essa foi a única versão conhecida por grande parte dos brasileiros. Mas existe um problema nessa história. E se tudo o que você aprendeu sobre esse homem estiver incompleto? No século XVII, Portugal e Holanda disputavam uma das regiões mais ricas do planeta, o Nordeste brasileiro. Ali estavam os engenhos que produziam o açúcar mais valioso da Europa. Quem controlasse Pernambuco controlaria uma fortuna e teria nas mãos uma das atividades econômicas mais lucrativas daquele período. Foi exatamente nesse cenário que um homem mudaria o rumo da guerra. Seu nome era Domingos Fernandes Calabar. Para alguns, um simples traidor. Para outros, o homem que enxergou uma realidade que poucos tiveram coragem de admitir. Séculos depois, historiadores ainda discutem a mesma questão. Calabar traiu o Brasil. Ou o Brasil traiu Calabar? Antes de descobrir por que seu nome atravessou quase 4 séculos cercado por ódio, precisamos voltar ao início. Muito antes das batalhas. Muito antes da acusação de traição. Quando Calabar era apenas um jovem conhecedor das matas, dos rios e dos segredos do Nordeste brasileiro. Em uma época em que o território ainda era pouco conhecido pelos europeus, dominar esses caminhos significava possuir uma vantagem que poucos homens tinham. Foi justamente esse conhecimento que faria dele um homem impossível de ignorar. Mas quem era, de verdade, Domingos Fernandes Calabar? Antes de ser chamado de traidor, ele já era um dos homens mais valiosos de toda a colônia. E sua história começa muito antes da guerra. Se você é apaixonado por história, inscreva-se no Brasil Esquecido e faça parte desta jornada pelo passado do Brasil. Domingos Fernandes Calabar nasceu por volta do ano de 1600, em Porto Calvo, uma pequena povoação localizada entre o sul de Pernambuco e o norte da atual Alagoas. Naquela época, aquela região estava muito distante da tranquilidade. Era uma terra onde rios, manguezais, matas fechadas e engenhos de açúcar conviviam lado a lado, formando uma paisagem tão rica quanto desafiadora. Sobreviver ali significava conhecer a natureza melhor do que qualquer mapa. Pouco se sabe sobre sua infância. Os registros da época são escassos, mas uma coisa é praticamente certa. Calabar cresceu explorando aquela região desde muito jovem. Aprendeu a navegar pelos rios, a atravessar manguezais e a encontrar caminhos invisíveis dentro da Mata Atlântica, conhecimentos que, anos depois, valeriam mais do que qualquer exército. Naquele período, o açúcar era o verdadeiro ouro do Brasil. Os engenhos funcionavam quase sem parar, enquanto navios cruzavam o Atlântico carregados de toneladas do produto para abastecer os mercados europeus. Toda essa riqueza despertava a cobiça de outras potências. Entre elas estava a República das Províncias Unidas, os holandeses. Na Europa, Portugal enfrentava um problema que mudaria completamente o destino da colônia. Desde 1580, a coroa portuguesa estava unida à Espanha no período conhecido como União Ibérica. Isso significava que os inimigos da Espanha também se tornavam inimigos de Portugal. E os holandeses já estavam em guerra contra os espanhóis havia décadas. Sem querer, o Brasil entrou nesse conflito. Quando os primeiros ataques holandeses começaram, Portugal precisava de homens que conhecessem o território. E poucos conheciam aquela região melhor do que Calabar. Ele passou a atuar ao lado das forças portuguesas, guiando soldados, escolhendo rotas, descobrindo emboscadas e conduzindo tropas por lugares onde um estrangeiro jamais conseguiria passar. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele mesmo homem mudaria completamente de lado. Em 1630, os holandeses iniciaram uma nova ofensiva contra Pernambuco. Diferentemente das tentativas anteriores, eles chegaram preparados. Trouxeram uma poderosa esquadra, centenas de soldados experientes e um objetivo muito claro: tomar o coração da produção de açúcar da América Portuguesa. O sucesso daquela campanha poderia mudar o equilíbrio econômico da região e fortalecer a presença holandesa no Atlântico. A guerra deixava de ser uma série de ataques isolados e passava a decidir o futuro da colônia. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Domingos Fernandes Calabar, o homem que conhecia cada rio, cada trilha e cada passagem escondida da região, abandonou o lado português e passou a lutar ao lado dos holandeses. A notícia se espalhou rapidamente e provocou indignação entre as autoridades portuguesas.
Um aliado considerado indispensável agora colocava seu conhecimento a serviço do principal inimigo da coroa. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que motivou essa decisão. Alguns cronistas portugueses afirmavam que Calabar foi movido pela ambição. Outros sugerem que ele estava descontente com os abusos praticados pelas autoridades coloniais. Há ainda quem defenda que ele acreditava que o domínio holandês poderia trazer mais liberdade econômica para a região e favorecer o desenvolvimento do comércio. A verdade talvez tenha se perdido para sempre. O que se sabe é que, a partir daquele instante, os holandeses passaram a contar com uma vantagem que dinheiro nenhum poderia comprar. Um homem que conhecia o Nordeste brasileiro como poucos. E seria justamente essa habilidade que mudaria completamente o rumo da guerra. A partir daquele momento, sua experiência, sua capacidade de orientação e seu domínio do território passaram a fazer toda a diferença no campo de batalha. Guiados por ele, os holandeses encontravam caminhos que os portugueses acreditavam ser inacessíveis. Cruzavam rios, manguezais e trechos de mata fechada com rapidez, surpreendendo guarnições e atacando posições consideradas seguras. O terreno, que durante anos havia protegido os portugueses, agora trabalhava a favor do inimigo. As vitórias começaram a se acumular. Diversas operações militares obtiveram sucesso graças às informações fornecidas por Calabar. Mais do que um simples guia, ele conhecia os engenhos, os pontos de abastecimento e as rotas utilizadas pelas tropas portuguesas. Esse conhecimento permitia planejar ataques com precisão e evitar emboscadas. Do lado português, a revolta crescia a cada nova derrota. As autoridades passaram a considerar Calabar o principal responsável pelos avanços holandeses. Capturá-lo tornou-se uma prioridade absoluta. Além do prejuízo militar, sua mudança de lado representava um duro golpe para o prestígio da coroa portuguesa. Durante meses, ele conseguiu escapar. Mas, em 1635, a sorte mudou. Calabar foi localizado durante uma operação militar, capturado pelas forças luso-espanholas e levado como prisioneiro. Para os portugueses, aquele não era apenas um soldado inimigo. Era o homem que havia colocado em risco anos de domínio sobre a região mais rica da colônia. Seu destino parecia decidido antes mesmo de qualquer julgamento. Em pouco tempo, ele enfrentaria um processo rápido, uma condenação implacável e uma execução que marcaria definitivamente seu nome na história do Brasil. Após a captura, Domingos Fernandes Calabar foi submetido a um julgamento conduzido pelas autoridades luso-espanholas. O processo foi rápido e o desfecho parecia decidido desde o início. Acusado de alta traição por ter passado para o lado dos holandeses, Calabar foi condenado à morte. Não havia espaço para defesa que pudesse mudar o resultado. Em tempos de guerra, a coroa precisava transformar aquele caso em um exemplo para todos que pensassem em seguir o mesmo caminho. Em julho de 1635, a sentença foi executada. Calabar foi enforcado e, em seguida, seu corpo foi esquartejado. As partes foram expostas em locais públicos como um aviso claro do destino reservado aos considerados traidores da coroa portuguesa. A punição tinha um objetivo que ia muito além da morte: espalhar o medo e impedir novas deserções durante o conflito. Durante séculos, essa versão permaneceu praticamente incontestada. Os livros, os documentos oficiais e a memória popular ajudaram a consolidar a imagem de Calabar como o maior traidor da história do Brasil. Mas, com o passar do tempo, historiadores voltaram aos documentos da época e passaram a questionar essa narrativa. Afinal, fazia sentido falar em traição ao Brasil quando o país ainda nem existia como uma nação independente? Ou Calabar teria apenas escolhido o lado que acreditava oferecer melhores condições em uma disputa entre impérios europeus? Até hoje, essa pergunta continua dividindo pesquisadores e despertando debates apaixonados. Talvez nunca saibamos exatamente quais foram suas verdadeiras motivações. Mas compreender a história exige ir além dos rótulos e analisar os acontecimentos dentro do contexto em que ocorreram. E você, o que pensa? Domingos Fernandes Calabar foi realmente um traidor? Ou foi um personagem que a história julgou de forma simplista? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode enriquecer o debate com outros espectadores. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no Brasil Esquecido, ative as notificações e compartilhe este documentário com quem também gosta de conhecer os episódios mais fascinantes da história do nosso país. Até o próximo vídeo.